Com todos, agora e para sempre. Amém? Nós vamos dar continuidade ao estudo expositivo da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Então, 1 Coríntios, capítulo 10, agora. Nós vamos ler do versículo de 1 a 13. 1 Coríntios, capítulo 10, de 1 a 13. Abra a sua Bíblia, deixe marcado, faça anotações aí, você que trouxe o caderninho, e depois faça essa leitura novamente, com certeza será de grande edificação para as nossas vidas. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios capítulo 10, de 1 a 13. Irmãos, eu quero que vocês lembrem do que aconteceu com os nossos antepassados que seguiram Moisés. Todos foram protegidos pela nuvem e passaram pelo Mar Vermelho. Estou lendo na linguagem de hoje. Como seguidores de Moisés, eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam daquela rocha espiritual que ia com eles, e a rocha era Cristo. Versículo 5. Mas Deus não ficou contente com a maioria deles, e por isso eles morreram e os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Tudo isso aconteceu a fim de servir de exemplo para nós não querermos as coisas más que eles queriam. Versículo 7. E nem adoramos ídolos, como alguns deles adoram. Como diz as Escrituras sagradas, o povo sentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Não devemos cometer imoralidade sexual, como alguns deles fizeram, e porque eles fizeram isso, 23 mil deles caíram mortos em um só dia. Versículo 9. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram. Por isso foram mortos pelas cobras. Na versão mais usada diz serpentes abrasadoras, né? Versículo 10. Vocês não devem se queixar como fizeram alguns deles. Por isso foram destruídos pelo anjo da morte. Tudo isso aconteceu aos nossos antepassados a fim de servir de exemplos para os outros. Aquelas coisas foram escritas a fim de servir de aviso para nós, pois estamos vivendo os fins dos tempos. Versículo-chave do parágrafo é esse, o versículo 12. Portanto, aquele que pensa que está em pé, é melhor ter cuidado para não cair. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixa que vocês sofram tentações que vocês não têm força para suportar. Mas quando uma tentação vier, Deus dará força a vocês para suportá-la. Assim vocês poderão sair dela. Que Deus abençoe a leitura da palavra do Senhor em nossos corações, né? Deus sempre dá um escape. Não há dificuldade, não há tentação que venha sobre a tua vida, que venha sobre as nossas vidas, que não tenha saída. Sempre que vier uma dificuldade, lembre, Deus ele tem uma porta aberta para essa dificuldade. Deus tem uma porta aberta para essa situação que você está vivendo. Você não está suportando uma coisa que você não pode suportar. Então, se está pesado, né, você tem força para carregar, né? Deus também tem a porta de saída, o escape, para nós podermos nos livrar destas provações, dessas tentações. Vamos entender um pouco o que o apóstolo Paulo está dizendo aí nesse parágrafo. O apóstolo Paulo, ele agora dá um exemplo negativo.
vocês lembram lá que no capítulo 9, o apóstolo Paulo ele dá um exemplo positivo, ele fala do seu próprio exemplo, né? E ele começou esse assunto lá no capítulo 8, e agora ele está encerrando, e ele usa um exemplo negativo, e que traz uma advertência séria para a igreja de Corinto, e também traz uma advertência séria para nós aqui, né? De coisas que nós não devemos fazer. Ele dá o exemplo dele, que deveria ser seguido, deve ser imitado, e agora dá um exemplo que não deve ser imitado. Então, Paulo agora usa um exemplo negativo para a igreja de Corinto, encerrando o assunto com uma advertência muito séria. Ele começou esse assunto no capítulo 8, quando ele mostra que o conhecimento sozinho ensoberbece, mas o conhecimento junto com o amor, ele edifica. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em 1 Coríntios 8, no versículo 9. Abra aí juntamente comigo, capítulo 8, 1 Coríntios, versículo 9. Diz assim: mas tenham cuidado para que essa liberdade que vocês tenham, de algum modo, a não ser tropeço para os fracos. Então, você tem a liberdade, você tem o conhecimento, nós já falamos. Se você quiser rever essa mensagem, graças a Deus, ela está sendo gravada, você pode ver no YouTube da igreja, né, no canal da igreja, e você pode rever essa mensagem. Mas o apóstolo Paulo diz que nós temos o conhecimento, e o conhecimento ele traz uma liberdade, mas nós devemos tomar cuidado com essa liberdade para não destruir a fé dos que estão começando, a fé dos fracos, daqueles que estão dando os primeiros passos. Então você não pode usar o conhecimento, e o conhecimento só ele ensoberbece, mas ele, junto com o amor, ele edifica, né? E aí ele vai seguindo no capítulo 9, como nós já falamos, ele usa esse capítulo, essa parte da carta, para falar do exemplo. Então, como é que eu faço isso? Como é que você, igreja, pode fazer isso? Ele dá o exemplo dele mesmo. O apóstolo Paulo, lá no capítulo 9, versículo 22, abra também a sua Bíblia nesse texto, ele vai dizer: fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, a fim de, por todo, de algum modo, salvar alguns. Então, ele estava abrindo mão de alguns direitos, abrindo mão de alguns privilégios, a fim de que o evangelho fosse anunciado para o maior número de pessoas possível, que o evangelho fosse benefício para as outras pessoas também. E para isso vale a pena a gente abrir mão dos nossos direitos, daquilo que nós temos como direito, para que as pessoas também sejam edificadas pelo evangelho, assim como o apóstolo Paulo estava fazendo. E agora no capítulo, então ele está dizendo: você tem liberdade, mas não use da tua liberdade para destruir o outro. Use da tua liberdade para abrir mão de algumas coisas que você tem direito, para que os outros sejam edificados pelo poder do evangelho. E agora no capítulo 10, ele vai advertir a igreja de Corinto, usando um exemplo negativo do povo de Israel. Acompanhe comigo aí. No capítulo 10, no versículo 1, ele vai dizer assim: irmãos, quero que vocês lembrem o que aconteceu com os nossos antepassados que seguiram Moisés. Todos foram protegidos pela nuvem e passaram pelo Mar Vermelho. O apóstolo Paulo passa aqui a fazer uma comparação. E ele compara o povo de Israel à igreja de Corinto, né? Ele compara o povo de Israel e a igreja de Corinto. Ele diz: olha, é um alerta. E qual é a primeira comparação que o apóstolo Paulo faz? Ele diz: olha, nós somos muito parecidos com o povo de Israel.
porque o povo de Israel estava cativo lá no Egito, escravo há 400 anos no Egito, né? E Deus livrou com grande poder o seu povo enviando as 10 pragas, né? Vocês lembram, né? Vocês sabem a ordem das 10 pragas? É importante a gente saber, viu? Então, Deus enviou as 10 pragas, com grande poder tirou o seu povo lá do cativeiro do Egito, da escravidão do Egito, com grande poder. E ele encerra todo aquele ciclo de escravidão lá no Mar Vermelho, quando o mar se abre, o povo de Israel passa seco, né? E quando os cavaleiros, os carros, as carruagens de Faraó entram no mar, o mar se fecha e destrói todo aquele exército, e o povo de Israel está liberto, com grande poder. Lembra disso? Então, você pode estar perguntando assim, pastor, o que isso tem a ver comigo? Né? E é muito interessante. Meus irmãos, nós também éramos escravos do pecado. E nós passamos muito tempo da nossa vida sendo escravos do pecado, carregado por todo tipo de desejo que vinha na mente, nós não tínhamos nem como dizer não para essas vontades, a gente fazia, porque nós éramos escravos do pecado. E lembra lá que lá na saída do Egito, foi imolado um cordeiro pascal, né? E o seu sangue foi aspergido nas portas das casas, nas janelas, né? E o anjo da morte, né? Foi citado aqui, o anjo da morte passou, e aonde estava o sangue do cordeiro, aquela família era poupada, mas aonde não estava a marca, o primogênito daquela família morria. E a Páscoa do judeu, ela representa o sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, pelos nossos pecados. Então, a Páscoa judaica, ela vai indicar ou apontar para o sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, quando ele derramou o seu sangue pelos nossos pecados, e por causa do seu sangue derramado lá da cruz, agora nós temos vida, e nós também fomos livres da morte eterna, né? Livre da condenação eterna, livre do inferno e livre do pecado. Então o apóstolo Paulo está fazendo uma comparação. Assim como Israel foi liberto do cativeiro do Egito, nós também fomos libertos por Cristo do cativeiro do pecado, né? Israel foi liberto da escravidão do Egito, a igreja foi liberta da escravidão do pecado. A semelhança de Israel é a semelhança da igreja. Israel foi batizado com Moisés no Mar Vermelho, a nuvem que pairava sobre eles e no mar. A igreja foi batizada pelo Espírito Santo quando o crente crê e quando o crente se converte, e pelas águas em nome de Jesus Cristo. Então, observe mais uma comparação, mais uma semelhança. Israel, quando estava passando no Mar Vermelho, tinha uma nuvem, uma coluna de nuvem que protegia do sol abrasador. E quando eles estavam passando ali no Mar Vermelho, entre as águas, naqueles portais de água, e a nuvem por cima, aquilo era um batismo, eles estavam sendo batizados com Moisés. Eles estavam sendo batizados juntamente com Moisés. E o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, uma comparação, é que você, quando crê em Jesus Cristo, quando você confessa Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador,
você também está sendo unido com Cristo. Vê como a semelhança é incrível, né? Você está sendo unido com Cristo. O crente, ele é batizado pelo Espírito Santo. Quando ele confessa Jesus Cristo como Senhor, o Espírito Santo passa a habitar na vida do cristão. E para que a gente entenda isso, o Espírito Santo já estava operando na vida dessa pessoa a fim de levar essa pessoa a Cristo, o desejo de conhecer a Jesus, o desejo de entregar a sua vida a Jesus Cristo e reconhecer a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, já é uma ação do Espírito Santo. E quando essa pessoa ela compreende que é pecadora, e ela reconhece o seu pecado diante de Deus, e confessa o seu pecado, e reconhece a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, esta pessoa é batizada pelo Espírito Santo. Por isso o apóstolo Paulo diz lá na carta de Coríntios também, que todos nós fomos batizados em um só Espírito. Todos aqueles que se convertem recebem o Espírito Santo de Deus. Você nem poderia querer nada com Deus se o Espírito Santo não tivesse agindo na tua vida. E aí, nós também fomos batizados duplamente. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus e de uma forma simbólica. Nós fazemos isso no batismo das águas, para mostrar que nós morremos com Cristo Jesus e nós ressuscitamos com Cristo Jesus. Vê como Israel, a igreja tem uma semelhança incrível com Israel, e o apóstolo Paulo continua. Ele diz: Israel comia e bebia de manjares espirituais. Ele diz: olha, havia maná que caía do céu, e o povo de Israel comia o pão do céu, o pão que caía do céu. Não tinha comida no deserto, mas quando o povo de Israel saía das suas tendas, tinha pão na porta de casa. E o maná era parecido com uma semente de coentro. E eles moíam aquela semente, faziam bolos, faziam pães e comiam. E eles bebiam de uma rocha, né, que dava água, e eles tomavam água daquela rocha. E aqui o apóstolo Paulo vai dizer, simbolicamente, aquela rocha era a pessoa de Cristo no Antigo Testamento. Eu tenho uma das minhas composições fala sobre Deus e o que Deus é, e uma da parte da letra diz: rocha que deu água no deserto, filho de Deus, o leão da tribo de Judá. Aquele povo bebeu da rocha que dava água no deserto. E meus irmãos, a igreja também, ela se alimenta de uma comida espiritual. Ela se alimenta do corpo e do sangue de Cristo Jesus. Talvez isso soe estranho, né, para você, e nós já falamos sobre isso aqui. Como é que alguém pode comer do corpo e do sangue de Cristo? Como alguém pode se alimentar do corpo e do sangue de Cristo? É quando alguém crê incondicionalmente na pessoa bendita de Cristo Jesus e nas suas promessas, nas suas ordenanças. E ele toma pela fé as verdades bíblicas e a verdade que Cristo é, porque ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele toma Jesus Cristo para si, como se ele estivesse desgustando, colocando para o seu interior. E ele sintetiza Cristo em seu organismo, ele sintetiza Cristo em si, pela fé. Isso é comer do corpo de Cristo e beber do sangue de Cristo. É crer em Cristo Jesus, crer que Ele é o Salvador. E nós comemos
desta comida espiritual. E simbolicamente, nós participamos da mesa do Senhor. O cálice, o vinho e o pão são simbolismos do corpo de Cristo, que nós comungamos do corpo de Cristo, que nós somos parte do corpo de Cristo. E Cristo está em nós e nós estamos em Cristo. Entende? Você consegue entender aí a semelhança de Israel com a igreja, como a igreja é parecida com Israel. Israel foi liberto do cativeiro do Egito, a igreja foi liberta da escravidão do pecado. Israel foi batizado, a igreja é batizada em Cristo Jesus. Israel se alimentava de manjares espirituais, a igreja se alimenta de manjares espirituais. E agora o apóstolo Paulo começa a advertir a igreja. Você vê como nós somos parecidos? Mas foi escrito, e eles servem como exemplo para que nós tomemos cuidado. Porque Deus, Ele não gostou, não se agradou daquelas pessoas. E nós precisamos entender coisas que aquela geração fez de errado. Meus irmãos, saíram milhares de israelitas a pé. Se eu não me engano, 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, como está escrito, do Egito. E daquela geração, preste atenção como é séria a advertência. E daquela geração que saiu vitoriosa, liberta do Egito, entrou somente 2 homens daquela geração na terra prometida. O deserto se tornou o maior cemitério de toda a terra. Mais de quase 600 mil homens foram sepultados, seus corpos foram, porque Deus reprovou. Deus reprovou. E aí talvez você deve estar perguntando, pastor, por que Deus reprovou? Porque Israel não soube usar a liberdade que recebeu. O que isso tem a ver? Porque Israel foi liberto, mas ele não soube usar, administrar a liberdade que ele recebeu. Aquelas pessoas que estão lendo a Bíblia e já passaram pelo Antigo Testamento, e lá pelo Pentateuco, pelos 5 livros, Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio, você viu que assim que o povo passa o Mar Vermelho, e o Mar Vermelho se fecha, matando todo o exército de Faraó, apenas 3 dias depois, o povo já começa a murmurar. Nós estamos com sede, nós vamos morrer de sede, nós vamos morrer de fome. Aquele povo viu tantos milagres, viu tanto poder de Deus, manifestação do poder de Deus, foi liberto, mas assim que foi liberto, o que foi que fez? Usou mal a liberdade que recebeu. Era essa advertência que o apóstolo Paulo estava fazendo. Nós devemos tomar cuidado com a liberdade que nós recebemos em Cristo Jesus. Nós não podemos usar da liberdade que nós recebemos em Cristo Jesus para fazer qualquer coisa. Nós somos libertos para as boas obras. Nós somos libertos da escravidão do pecado para fazer a vontade de Deus. E aí, que coisas são essas? O que aquele povo fez para irritar a Deus ao ponto de Deus matar uma geração inteira? Eles foram reprovados. A palavra do Senhor diz que eles foram reprovados.
A igreja precisa tomar cuidado com o exemplo negativo de Israel. E eles queriam coisas más. A primeira coisa que nós devemos, meus irmãos, evitar na nossa liberdade é querer coisas más. Você não deve querer coisas ruins, coisas perversas. Israel tinha tudo. Israel tinha, como o apóstolo Paulo mencionou, caía pão do céu. Tinha água para eles beberem. A regeneração canta o hino: sapatos não terminavam pelo caminho que seguiam, as roupas não se rasgavam, se rompiam, sapatos não envelheciam. Entende? O Senhor fez milagres, fez coisas tremendas. O povo de Israel tinha tudo, tinha comunhão com Deus. Isso é, meus irmãos, isso é mais importante de tudo na tua vida, é você ter paz com Deus, você ter comunhão com Deus. Mas Israel queria coisas más. E eu quero citar uma das coisas que Israel queria má. Israel estava com saudade da escravidão. Israel agora era liberto, mas Israel estava com saudade da escravidão. Queriam satisfazer os desejos e voltar para a escravidão. Êxodo capítulo 16, versículo 3, vai nos dizer assim: teria sido melhor que o Senhor tivesse nos matado no Egito. Olha que terrível. Lá nós poderíamos pelo menos sentar e comer a carne e outras comidas à vontade. Você nos trouxe aqui para esse deserto a fim de nos matar de fome. Toda essa multidão estavam com saudade da escravidão. E que advertência nós temos para a igreja, então? Meus irmãos, nós não devemos sentir saudade da nossa vida pregressa. Nós não devemos sentir saudade do Egito. Não sinta saudade do Egito. É querer coisas más. E é uma séria advertência. Deus não se agradou. Deus não se agradou. Outra coisa que Israel fez, aquela geração fez, que provocou a ira de Deus. Eles adoraram ídolos. Adorar outros deuses é o maior desprezo que alguém pode fazer a Deus. Adoraram a ídolos, adoraram outros deuses. Romanos capítulo 1, versículo 23 vai dizer: em vez de adorarem ao Deus imortal, adoraram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais quadrúpedes, ou com animais que se rastejam pelo chão. Fizeram imagens de ídolos e disseram que aquelas imagens eram seus deuses. É a maior afronta que um ser humano pode fazer diante de Deus. E não é porque não conhecia, não é porque não conhece a Deus. Conhece. O apóstolo Paulo, nesse capítulo de Romanos, 1 Romanos, ele diz que todo ser humano é indesculpável. Isso é, ninguém na face da terra pode dizer que Deus não existe. Ninguém. Tem até algum que se atreva a dizer Deus não existe, mas ele sabe que Deus existe. Nenhum ser humano, todo ser humano é indesculpável. Porque a criação dá testemunho
as obras, né, das suas mãos dão testemunho do seu poder. É isso que ele fala em Romanos capítulo 1. E aí também ele fala, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E é importante, meus irmãos, que como igreja, nós não adoremos outros deuses. Pastor, que coisa terrível. Como é que você acha que eu vou adorar outro Deus servindo o Deus dos exércitos? É porque o seu marido pode ser um Deus para você, o seu filho pode ser um Deus para você, o seu dinheiro pode ser um Deus para você. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na sua vida, tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar na sua vida, o maior amor precisa ser de Deus. Nós precisamos ter esse equilíbrio. Às vezes você é o próprio Deus da sua vida. Você se ama mais do que qualquer coisa, um narcisista, né? Narcisista é aquele que se ama mais do que qualquer um. Essa pessoa é o Deus dele mesmo. Se ama tanto que ele não ama mais ninguém. E a idolatria aborrece a Deus. Aquela geração aborreceu a Deus com sua idolatria. Meus irmãos, nós devemos tomar cuidado com isso. Outra coisa que ele fala, no versículo 8, ele fala as imoralidades sexuais. Como nós já falamos anteriormente na exposição dessa carta, a adoração pagã quase sempre era seguida pelo sexo como culto pagão na frente dos ídolos. Então, a prática sexual naquela época não era simplesmente, quando ele fala em imoralidade sexual, é porque era oferecido como culto na frente dos ídolos ou dentro dos templos. Isso era abominável. Então, a imoralidade sexual é comparada à idolatria, porque ela estava associada à idolatria. E como aborrece a Deus, meus irmãos, a idolatria, aborrece a Deus as imoralidades sexuais. Outra coisa, eles puseram a Deus à prova. Nessa versão que nós lemos, eles testaram a paciência de Deus. Não teste a paciência de Deus, meus irmãos. Números capítulo 21, ele vai falar, capítulo 21, versículo 5, e começou a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo, porque Deus e Moisés nos tiraram do Egito? Será que foi para morrermos no deserto, onde não há pão nem água? Estamos cansados dessa comida horrível. Na versão de vocês vai falar pão vil. Vocês sabem o que é isso? Eles estavam desprezando o que recebiam do Senhor. Estavam com nojo do maná. Meus irmãos, talvez você possa dizer assim, pastor, mas que geração, né? Que Israel. Mas a igreja de Corinto, ela estava, não tem algo melhor do que a palavra. Vamos implementar aqui a palavra com a filosofia. Vamos implementar a palavra aqui com a modernidade. A igreja de Corinto estava também se afastando da palavra. E hoje em dia, meus irmãos, as igrejas que são cheias, as igrejas que são lotadas, os pregadores não falam mais da palavra de Deus. Não pregam mais a palavra de Deus. Eles pregam prosperidade, pregam mentiras para o povo. Pregam o que o povo quer ouvir.
e não o que as pessoas precisam ouvir. Não pregam o Evangelho de Cristo. Não anunciam o Evangelho de Cristo. Estão também cansados da palavra de Deus. E eles puseram a Deus à prova. E a palavra do Senhor aqui vai dizer que Deus disse a Moisés: então você diz ao povo que amanhã eles vão comer carne. Se eles estão cansados desse pão, eles vão comer carne. E vai ter tanta carne que vai sair pelo nariz deles a carne. E soprou um vento forte e veio as cordonizes, as codornas. E eles mataram essas codornizes e comeram carne. E depois deu uma disenteria lá neles, deu uma doença lá neles e morreu tanta gente ali naquele lugar. Porque o povo estava farto desse pão vil. Talvez você, Deus está perguntando o que isso tem a ver, e eu estou explicando. Nós não devemos ficar fartos da Bíblia. Leia a Bíblia em casa. Leia a Bíblia na hora, todo intervalo que você tiver, que você puder, se discipline para ler a Bíblia. Tem um horário consagrado para ler a Bíblia. Leia a Bíblia. Não se farte da palavra de Deus. Mesmo que ela, quando você estiver passando por passagens, ela fale contra o teu pecado, fale que você precisa corrigir, continue lendo a palavra de Deus. Ela é vida para os nossos ossos, ela é vida para as nossas vidas. Como diz o Salmo 1, ele será como uma árvore frutífera plantada à beira das fontes das águas, cujas folhas não murcham e dá o seu fruto no tempo certo. Um crente que ele ama a palavra de Deus, ele é uma árvore frutífera na beira do rio. Ela não precisa da chuva para dar o seu fruto e nem para estar com as suas folhas reverdecidas. O quinto e último cuidado que nós devemos ter é não murmurar. Meus irmãos, e é verdade, a gente é tentado a murmurar de vez em quando, não é? Reclamar. Quando você começa a se reclamar de Deus, você está dizendo que Deus não está fazendo o trabalho dele direito. Quando você começa a reclamar da tua vida, reclamar do que você está passando, se maldizer, você está dizendo que Deus não está fazendo o trabalho dele direito. Não se murmure, não seja mal agradecido, né? Não seja mal agradecido. O que você tem é porque Deus quer que você tenha. O que você está passando é porque Deus quer que você passe. Você vai ser uma pessoa melhor, você vai ser uma pessoa à semelhança de Cristo Jesus. O sofrimento, às vezes, nós não gostamos de sofrer, mas o sofrimento nos molda o caráter de Cristo em nós. Então não se maldiga, Deus não erra. Deus não errou na sua vida. Deus nunca errou na vida de ninguém. E Deus não errou em nada na sua vida. Você tem o que Ele quer que você tenha. Você está vivendo o que Ele quer que você viva. Pastor, mas eu estou sofrendo. Aí Jeremias, Deus vai dizer, o barro reclama do oleiro quando ele está fazendo. Por que o senhor me fez assim meio tortinho? Por que você fez assim mais fininho? O barro reclama. O barro tem direito de reclamar do oleiro. Então nós estamos vivendo aquilo que Deus quer que nós vivamos. Agora nós podemos, meus irmãos,
evitar não ser uma geração reprovada por Deus, evitando essas coisas. Então, quando ele diz assim, olha, a murmuração é algo sério. O apóstolo Paulo aqui, ele não está brincando quando ele fala que a murmuração é algo que traz severidade de Deus sobre as nossas vidas. Ele fala aqui que muitos murmuraram e foram ceifados pelo anjo da morte. Sabia que tem o anjo da morte? E eles foram ceifados pelo anjo da morte. Por quê? Porque eles viviam murmurando. Então a gente tem que ter cuidado com a murmuração. E aí a grande pergunta aqui, então, vem a advertência, né? E o capítulo 12 vai dizer, diz, aquele que está em pé, veja para que não caia. Se você está firme na presença de Deus, ufa, escapei dessas 5 coisas aqui, pastor, não sou idólatra. Procuro ser agradecido a Deus, agradeço a Deus pelo aquilo que Ele tem me dado. Você escapou, continue firme. Tome cuidado para que não caia. Permaneça firme. Permaneça firme. Então, o que nós devemos fazer para não ser uma geração reprovada por Deus? Para não ser uma igreja que Deus reprova, como estava vivendo muitos daqueles irmãos em Corinto, sendo reprovados por Deus por suas atitudes. Como não ser uma geração que Deus não aprova? Como ser essa geração que Deus aprova? É fazendo o contrário das coisas que nós ouvimos aqui. Primeiro, seja satisfeito com o que você tem. Diga, mesmo que você não queira repetir em voz alta, mas diga em sua mente: eu preciso ser satisfeito com o que eu tenho. Eu preciso ser satisfeito com o que Deus me deu. Seja satisfeito. Agradeça a Deus pelo que você já tem, meu irmão. Agradeça a Deus pelo que você já tem, minha irmã. Às vezes a gente quer mais. Começa agradecendo o que você já tem. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7, vai nos dizer assim, o que foi que trouxe para o mundo? Nada. E o que vamos levar do mundo? Nada. Portanto, se temos comida e roupa, fique contente com isso. Você não vai levar nada do que você tem aqui desse mundo. Nada. E você não veio com nada. E você tem as coisas suficientes para viver. Não é verdade? É verdade, meus irmãos. Seja satisfeito com o que você tem. Segunda dica é: reconheça que Deus criou os céus e a terra, que o Deus que criou os céus e a terra é o verdadeiro Deus, e o adore. Adore a Deus. Tenha Deus, o Deus criador do céu e da terra, como seu Deus. Reconheça-o como o único Senhor da tua vida, Jesus Cristo, como o único e suficiente Salvador. Não adore outros deuses, não se curve diante de homens, não se curve diante de imagens, mas se curve diante de Deus e reconheça Deus como teu Senhor e Salvador. Êxodo capítulo 20, versículo 22, meu povo, eu sou o Senhor, eu sou o Deus que o tirei do Egito, da terra que vocês eram escravos. E ele vai dizer no versículo 3, não adorem outros deuses, adore somente a mim. Não façam imagens de coisa alguma, que há em cima no céu, embaixo na terra e nas águas debaixo da terra. Adore somente ao Senhor. Tome cuidado com a idolatria. O terceiro, use o seu corpo como um verdadeiro templo do Espírito Santo. Você é o santuário do Espírito Santo.
Nós precisamos cuidar dos nossos corpos. Cuidar de todas as formas, física, mental, espiritual. O ser humano é complexo. Nós não somos só físicos. Nós precisamos cuidar do nosso espiritual. Nós precisamos ir para a igreja, meus irmãos. Nós precisamos ter a comunhão da igreja. Nós precisamos nos alimentar da palavra. Então use o seu corpo como um verdadeiro templo do Espírito Santo. Você é santuário do Espírito Santo de Deus, morada do Deus eterno. É a tua vida, louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo e que vive em vocês e que foi lhe dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. Nós somos casa do Espírito Santo. O quarto, faça a vontade de Deus em todo o tempo da sua vida. Faça a vontade de Deus todo o tempo da sua vida. Sabe, o povo de Israel provocou a paciência de Deus. E ao contrário de provocar a paciência de Deus, é agradar a Deus. Não é? Você irritar alguém é você provocar a paciência, né? Tirar a paciência da pessoa. Fazer coisas que desagradam. Então, o contrário disso é procurar fazer tudo na nossa vida que seja para a glória de Deus. Agradar ao Senhor. E o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 14, Jesus vai dizer: vocês são meus amigos se fizeres o que eu vos mando. Nós devemos amar as outras pessoas como Ele nos amou. E se você persegue esse alvo de amar as pessoas como Deus, como Cristo nos amou, você vai ser um imitador de Cristo. Você estará agradando a Deus e não provocando a paciência de Deus, não pondo a Deus à prova. Quinta e última coisa, não tem mais? Tem. Quinto e último, seja grato a Deus por tudo. Meus irmãos, a gratidão, ela é necessária em nossos corações. Nós precisamos ser gratos. E gratidão não é só de palavra. Gratidão tem atitude em gratidão. Uma pessoa que é grata, ela quer dar um presente. Uma pessoa que é grata, ela quer estar perto dessa pessoa, não é verdade? Se é grata por alguém, você quer estar perto dessa pessoa, você quer dar um presente, você quer ouvir a voz da pessoa, porque você é grato. Quando essa pessoa está perto de você, você para tudo que você está fazendo e vai dar atenção, não é verdade? Então, se você é grato a Deus, você precisa ir além das palavras. Você precisa ter atitude diante de Deus. E ser grato a Deus, meus irmãos, demonstrar gratidão a Deus é amar a sua obra. É pregar o Evangelho de Cristo Jesus para as outras pessoas. É ter comunhão com os irmãos. É amar o outro como Deus nos amou, como Cristo nos amou. Fazer exatamente o oposto que Israel fazia. A igreja de Coríntios, e que a igreja de Coríntios estava fazendo. Esse é o grande desafio de cada um de nós. Se você não anotou todos os pontos, vai estar gravado, nós já falamos no canal da igreja. Faça uma revisão, creio que será de grande edificação, e compartilhe com outras pessoas essa mensagem, Vai ser de grande edificação para as pessoas, seus amigos, todos os familiares. Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, e nós queremos, ouvindo essa exortação do apóstolo Paulo, a igreja de Corinto, nós queremos, ó Deus, ó Pai, dizer a Ti que nós queremos fazer o oposto daquela geração que Te aborreceu.
Nós queremos te servir. Ó Deus, preserva os nossos corações, as nossas mentes, para fazer a tua vontade. E renova, ó Deus, ó Pai, a nossa fé. Renova, ó Deus, ó Pai, o nosso compromisso de te servir. Nos abençoa como igreja, para que nós não sejamos uma igreja reprovada por ti, mas que nós possamos ouvir a tua palavra. Bendito, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor, que nós possamos ouvir, Senhor, esta palavra vinda de ti, ó Deus, a cada um de nós. Nos dá força, nos ajuda a permanecer de pé. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus assentar.